Boa tarde a todos. Vamos agora iniciar a segunda mesa, né, desse encontro, 24º encontro da Regional Nordeste da FAUBAI. Essa mesa tem como tema a sustentabilidade da internacionalização em tempos de pandemia, panorama atual, e a primeira convidada nossa a se apresentar é a professora Kíria Rebeca Finardi, que é professora do Departamento de Letras e Cultura e Educação, DLCE, pesquisadora dos programas de pós-graduação em Educação e Linguística da Universidade Federal do Espírito Santo, é bolsista de produtividade e pesquisa do CNPq. Na graduação, seu ensino se concentra na formação inicial de professores de língua inglesa e no nível de pós-graduação em aspectos relacionados à linguagem e educação, uso de tecnologia na educação e internacionalização. Possui extensa lista de publicações e recentemente publicou os livros English in Brazil e English in the South. Foi presidente da Associação Brasileira de Linguística Aplicada de 2018 a 2019 e é cofundadora e coordenadora da Associação Ibero-Americana de Linguística Aplicada, vinculada à AILA. Seja bem-vinda, professora Kíria. Agradeço em nome da FAUBAI, agradeço em nome de todos que estão aqui para essa sua apresentação. Obrigada, Sara. É você que vai passar os slides? Não, acho que é a Carol. A Carol, ok. Então, eu vou pedir para a Carol ir colocando os slides, e daí eu vou pedir para a Carol ir passando na medida do possível. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão instigante como a sustentabilidade na internacionalização e atual panorama. Eu vou fazer assim uma breve contextualização. Pode passar o próximo slide, por favor, Carol? Da onde eu tirei as reflexões que eu trouxe para conversar com vocês hoje, alguns números brevemente. Nós temos, ou tínhamos, antes da pandemia, em fevereiro desse ano, aproximadamente 210, no Brasil, 210 milhões de habitantes, sendo que 10 deles estavam matriculados em instituições de ensino superior, e com um número aproximado de 2.500 instituições de ensino superior no Brasil. Próximo, por favor. Esse cenário das instituições de ensino superior no Brasil, a gente viu que eles se dividem basicamente em 88% de instituições privadas e 12% de instituições públicas. Essa é mais ou menos a divisão que nós temos, e nós vimos que durante a pandemia, o papel e o desempenho desses dois setores, o público e o privado, tiveram implicações muito importantes. Apesar das universidades e instituições de ensino superior públicas representarem apenas 12%, ou seja, a minoria, elas são responsáveis por aproximadamente 90% de toda a pesquisa feita no Brasil. E como foi comentado nas mesas anteriores promovidas nesse encontro da FAUBAI, a gente vê que o Brasil tem uma posição, pelo menos quantitativamente falando, muito importante e robusta na produção acadêmica mundial, ficando entre, às vezes, 11º, 12º, 13ª posição mundial em produção acadêmica. E não só as instituições públicas têm esse papel importantíssimo na produção de pesquisa, mas também na inclusão social das instituições, que, como também foi comentado na mesa dos rankings, é outro quesito, outra questão que tem sido acrescentada já por demandas específicas, feitas principalmente da América Latina, para incluir essas questões. Próximo slide, por favor. A nossa amiga Luciane Stalivieri escreveu um artigo esse ano, logo que a pandemia começou, falando sobre as lacunas
que nós tínhamos que enfrentar para que nós pudéssemos nos colocar, no caso o Brasil, para que nós pudéssemos nos colocar frente a esse novo cenário que estava sendo feito da pandemia. E, basicamente, ela comentou 3 lacunas que a gente teria que superar para melhorar e para ter mais possibilidades de trocas virtuais, que seriam a lacuna linguística, a digital, né, de acesso à digital, e as lacunas relacionadas a colaborações mais horizontais e colaborativas, vamos colocar assim, que é o que nossa querida amiga Marília Morosini, que vai falar depois de mim nessa mesa, tem trabalhado também bastante com essas questões sobre os tipos de parcerias possíveis. Próximo slide, por favor. E aí vem a pandemia, que, entre outras coisas, evidenciou as lacunas sociais, econômicas e digitais, aumentando as desigualdades que já eram existentes e colocando, assim, como eu comentei brevemente anteriormente, as universidades públicas e privadas em 2 situações bem diferentes. Enquanto as privadas optaram por oferecer aulas no formato remoto, praticamente da noite para o dia, até para garantir, né, as mensalidades que eram vinculadas, né, à oferta desse ensino, as universidades públicas, cientes da lacuna desse fosso digital que existia e do acesso às tecnologias, não só pelos alunos, mas também pelos professores, optaram por resistir um tempo mais, e por a maior parte das universidades públicas, né? E por fazer projetos de pesquisa e de extensão na mitigação, na minoração dos efeitos da pandemia, inclusive doando equipamentos, fazendo treinamentos para que tanto alunos e professores pudessem ter acesso. E a gente sabe que a situação política que nós estamos enfrentando, principalmente as universidades públicas, de ataques ao papel, à relevância da universidade pública, foi como se tivesse sido um tiro no pé, na verdade, porque a pandemia fez com que, ao não poder ofertar as atividades de ensino, no formato presencial por conta da pandemia, ficou muito relevante o papel das universidades públicas na oferta de atividades de pesquisa e extensão. Então, ficou muito claro que as universidades públicas, muito mais do que apenas dar aula, estavam preocupadas e ocupadas em projetos de pesquisa e de extensão para a mitigação dos efeitos da pandemia. E, para alguns, a pandemia serviu, então, como esse despertar das universidades para elas pensarem fora da caixa, como diz a nossa querida amiga Fernanda Leal, em como a universidade dar para a sociedade as respostas para problemas que estavam sendo presenciados, tanto de forma global quanto local. Próximo, por favor, Carol. Então, alguns dos desafios da internacionalização sustentável que nós podemos pensar são essas tensões que são criadas entre problemas globais que são experimentados de forma bem local e vice-versa. Essa orientação da internacionalização para a competição e para a cooperação, questões de hegemonia e de competição e também cooperação entre norte global e sul global, e como 2 pesquisadores, 2 dos principais expoentes da internacionalização têm comentado, a Jane Knight, nesse artigo de 2011, e o DeWitt, 5 anos depois, nesse artigo sobre as 9 concepções equivocadas, tanto Jane Knight, falando dos 5 mitos da internacionalização, quanto o DeWitt, 5 anos depois, falando das 9 concepções equivocadas da internacionalização, deixam claro que essa visão de internacionalização como sendo sinônimo ou equivalente à mobilidade acadêmica era um mito e uma concepção equivocada, ainda que fosse o tipo de internacionalização praticada principalmente no sul global. Próximo slide, por favor. Então, para tratar um pouquinho dessas questões, nesse artigo que eu vou me basear
Para poder trazer essas reflexões para vocês hoje, eu, junto com Felipe Guimarães, doutor na Universidade Federal do Espírito Santo, nós fizemos algumas reflexões sobre possibilidades e desafios para a internacionalização no Sul Global a partir desse contexto da pandemia. E como nos diz os nossos colegas Eduardo Figueiredo e Juliana Martinez, eles convidam a pesquisadores e autores a revelarem o seu locus de enunciação como forma de combater miopia epistemológica. Então, está marcado aqui o nosso locus de enunciação, tanto eu quanto o Felipe trabalhamos e fazemos pesquisa na Universidade Federal do Espírito Santo, como está marcado ali. Próximo slide, por favor. Então, nesse trabalho que eu fiz com o Felipe, nós resolvemos fazer uma meta-análise de trabalhos já realizados com relação à internacionalização, principalmente na Universidade Federal do Espírito Santo, que é onde nós temos o nosso grupo de pesquisa sobre internacionalização e que já tem mais de 20 artigos, capítulos de livros sobre a internacionalização, para ver se nós poderíamos entender quais seriam as tendências, os desafios para a internacionalização nesse contexto que nós estávamos vivendo. Então, nós nos baseamos em artigos publicados em 2019 e 2020, ou seja, os mais recentes. Próximo slide, por favor. Então, para essa meta-análise, nós nos baseamos em 10 textos, 10 artigos e capítulos que foram produzidos por esse grupo de pesquisa na UFES. Próximo slide também. E, além disso, por conta da pandemia e da interrupção de atividades acadêmicas presenciais, com atividade de várias lives e eventos virtuais que foram oferecidos esse ano, nós selecionamos 4 eventos virtuais que foram feitos esse ano, também para analisar junto com esses artigos acadêmicos. Próximo slide, por favor. Não vai dar tempo, logicamente, de eu falar pormenorizadamente dos resultados, né, dessa meta-análise que nós fizemos, mas eu pensei algumas reflexões que são importantes e que eu acho que vão sinalizar um pouco alguns caminhos para a sustentabilidade e alguns efeitos, eu diria, positivos, porque a pandemia não teve apenas efeitos negativos para o Sul Global e para o Brasil. Um dos primeiros resultados e efeitos claros, evidentes que a gente vê é que a pandemia ela interrompeu a mobilidade física, a mobilidade acadêmica física. E isso já já teve um impacto positivo tanto do ponto de vista físico, ou seja, pela sustentabilidade do meio ambiente, por conta da interrupção dessa pegada que está aqui embaixo, né, a questão do footprint, relacionado às viagens internacionais, mas também a interrupção de uma atividade que até certo ponto ela era pouco inclusiva. Nós sabemos que menos de 2% da comunidade acadêmica no Brasil tinha acesso à mobilidade acadêmica física. Então, era uma atividade para alguns privilegiados, limitada, ou seja, não era um acesso amplo, e com a interrupção dessa atividade como consequência da pandemia, outras possibilidades emergiram, principalmente para o Sul Global, que, como Lima e Maranhão dizem, por exemplo, tem um processo de internacionalização mais passivo, que se limita a enviar acadêmicos para o exterior, não recebendo o mesmo número ou na mesma proporção. Então, com a interrupção da atividade física, nós pudemos ingressar em atividades de intercâmbios virtuais. Eu acredito que Marília vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, de trocas virtuais como a COIL, Collaborative Online International Learning, e outros tipos de virtual exchange, de trocas virtuais, não somente em inglês e não somente com os países com os quais a gente já tinha acordos formalizados,
por conta dessa possibilidade que foi colocada pela pandemia, logicamente de forma não intencional. Então, preocupações éticas que nós já tínhamos antes com relação à inclusão, equidade, custos, benefícios e impactos, tanto ambientais quanto sociais, associados a viagens internacionais, são efeitos que eu acredito que vieram para promover a sustentabilidade ambiental, física e social do processo de internacionalização. E essa migração, então, das atividades para os ambientes virtuais criou, como eu mencionei, mais oportunidades para o Sul Global, no sentido de ampliar essa participação que não ficou limitada, então, para as trocas presenciais por meio da mobilidade física. Próximo slide, por favor. Esse estudo que eu mencionei, então, ele conclui que existe uma necessidade urgente da gente repensar a internacionalização e o papel das universidades nesse processo, como sendo um processo que não pode ser equacionado e nem reduzido à mobilidade física, além da inclusão de abordagens mais inclusivas e para todas as missões da universidade, que incluam ensino, aprendizado, pesquisa e extensão, e mais cooperação e menos competição em relações e processos e parcerias mais horizontais e mais cooperativas. Vendo a internacionalização como um fenômeno mais abrangente e inclusivo. E eu acrescentaria também sustentável por todas essas questões. Próximo slide. Então, já concluindo, algumas alternativas que nós vislumbramos para promover essa sustentabilidade no processo de internacionalização seriam nós pensarmos mais em internacionalização em casa e menos em internacionalização como sinônimo de mobilidade acadêmica, utilizar abordagens como a COIL, Collaborative Online International Learning, utilizar mais a COIL do que simplesmente se basear em atividades de mobilidade acadêmica, pensar em abordagens como a CLIO, que são abordagens duplas, né? CLIO significa Content Language Integrated Learning, ou conteúdo e línguas, o ensino de conteúdos e língua integrado. Ele tem essa abordagem um foco duplo, ou seja, tem como objetivo ensinar tanto o conteúdo quanto a língua, um pelo outro, por meio do outro. E diferentemente do EMI, que seria English as a Medium of Instruction, ele não apenas, a possibilidade do uso do CLIO não é apenas em inglês, mas por meio de outras línguas e de vários conteúdos. Então, nós pensamos que usar abordagens mais CLIO do que EMI abrange mais, ele cria um processo mais sustentável, inclusive do ponto de vista linguístico, né, para uma ecologia das línguas e ecologia dos saberes. Utilizar abordagens como a da intercompreensão, por exemplo, para evitar e combater o monolinguismo de abordagens como EMI, por exemplo, e promover diálogos e intercâmbios virtuais, como COIL, Virtual Exchange ou outros intercâmbios, com apoio das tecnologias da informação e da comunicação, evitando, assim, então, o custo não só para o indivíduo das viagens e das atividades de mobilidade física, mas também para o meio ambiente e socialmente falando. Para que nós possamos superar essas lacunas digitais, linguísticas e colaborativas, como disse a Luciane, né, naqueles 3 fossos, 3 lacunas que nós temos que superar no Brasil, e para que nós possamos, então, ter um processo de internacionalização que seja mais orientado para a colaboração e menos para a competição. E isso levando em conta o próprio meio ambiente e sistema no qual a universidade opera, junto com a sua comunidade, tanto local
quanto global. Eu acredito que esse é o último slide, pode passar o próximo. Carol, obrigada. Eu deixei aqui o meu contato para quem tiver perguntas, questões que nós não tenhamos condições, quem sabe, de responder aqui nesse espaço, já deixando meu agradecimento à FAUBAI e às minhas colegas da mesa. E quem tiver interesse em ler esse ou outros artigos relacionados ao tema da internacionalização, nesse blog, que vocês têm um endereço, todos os meus artigos estão em Open Access disponíveis para acesso. Então, basta clicar, eles estão disponíveis para todos. Então, meu muito obrigado e fico disponível para perguntas. Obrigada. Obrigada, Kíria, professora Kíria. É interessante demais o andamento do que foi apontado, né? Eu gostei demais dessa luz, que é uma luz, na verdade, essa temática, mudar a competição para a colaboração, porque o que a gente vê, nós que trabalhamos com relações internacionais, né, nas instituições de ensino, tem um caráter muito competitivo, né? Muitas vezes essa pandemia trouxe esse olhar que, com certeza, modificou. Assim, a gente vê as instituições em apoio, em colaboração, em verdadeira colaboração internacional, né? Eu acho que, vamos ver aqui no chat se as perguntas vão ser respondidas ao final, né? E podem também ser respondidas pela professora diretamente pelo Q&A, tá, gente? Ok. Eu só queria ver se a professora Marília, se ela está aqui. Não conseguiu. Sim. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa mesa? Boa tarde. Agradecemos a presença da professora Marília para essa mesa que vai tratar de sustentabilidade, né, nesse momento de pandemia. É uma transformação para todos. E é a professora Marília Costa Morosini, é professora titular da PUC Rio Grande do Sul, foi diretora da Faculdade de Educação da PUC e coordenadora do PPG-EDU de 2011 a 2012. Pulou aqui. Sua produção atual está voltada a estados de conhecimento, destacando-se a Enciclopédia de Pedagogia Universitária, o Glossário de Pedagogia Universitária e Enciclopédia Internacional de Educação Superiores para países de língua portuguesa. É editora da série de livros Educação Superior, Pronex, CNPq, FAPERGS, e tem experiência na área de fundamentos da educação, atuando em educação superior, qualidade da educação superior, formação de professores, internacionalização da educação superior, diversidade e equidade da educação superior. Seja bem-vinda, professora Marília. Pode iniciar a sua apresentação. Obrigada a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse momento. Há alguns anos eu já estive com a Soane, gosto muito dessa região e eu acredito que o próprio desenvolvimento sustentável implica na construção de um Brasil forte e, digamos, muito participativo e cooperativo. Bom, procurando manter, então, no tempo e dando continuidade, quando eu fui convidada, eu pensei em trabalhar a internacionalização da educação superior e trabalhar rumo a um desenvolvimento sustentável. Acho que nós hoje não podemos ignorar tanto a Agenda E2030, como também as perspectivas da Unesco para 2050. E nessa caminhada, eu pretendo colocar minha fala iniciando um pouco por conceitos, né? Afinal, o que é desenvolvimento sustentável? Na mesa anterior, muito se trabalhou com o ranking de impacto, que ele está voltado ao desenvolvimento sustentável. Acho que o Mandeli apresentou como é que o ABC consegue se colocar nesses índices, que basicamente é o impacto social.
E também eu vou trabalhar um pouco com o meu conceito do que é internacionalização da educação superior. Depois vamos passar um pouco para a prática. Nesse próximo slides, esse trabalho está publicado na Revista Digital de Educação, agora em 2020, e ele objetiva, eu vou colocar em tela para maior. Ficou melhor, né? Bom, e nesse guarda-chuva, ele tem dois significados. Primeiro, porque ele agrupa o mesmo foco. E segundo, porque ele tende a proteger, vamos dizer assim, o mundo de tempestades que cada vez mais estão acirradas em termos de perspectiva de visão de mundo. Então, o desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, ela estabelece 17 objetivos que foram explanados pelo nosso colega Mandelli. Esses 17 objetivos, eles são captados e entendidos, talvez em alguns aspectos, de forma diferente por diferentes organismos internacionais. Eu vou me deter um pouco mais na Unesco. A Unesco traz para si, através da Declaração de Incheon, no Fórum Mundial de Educação de 2015, e ela extrai uma E2030, Educação 2030, que tem como foco, talvez prioritário, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4. O que ele está dizendo para que nós tenhamos paz? Nós temos que ter uma educação inclusiva, uma educação equitativa e uma educação ao longo da vida. E como é que a internacionalização ela pode contribuir para isso? Na minha perspectiva, ela pode contribuir muito. A Exalc Unesco, que é um dos braços da Unesco para a América Latina, tem braços nos 5 continentes, ela traz esse objetivo e os outros e se foca na equidade. Então, a gente pode ver que, basicamente, há toda uma relação de uma concepção de educação humanista, erradicação da pobreza, diálogo cultural, relações sul-sul e redes acadêmicas. Nesse contexto, a minha proposição, eu já venho construindo há bastante tempo, é um conceito de internacionalização que se postula da seguinte forma. É um processo de integrar uma dimensão internacional e intercultural na educação superior. Basicamente, todos os teóricos da internacionalização da educação falam nessa relação intrínseca entre internacional e intercultural. Advindo de quê? Advindo de interações sustentadas por redes colaborativas, com blocos socioeconômicos desenvolvidos e com outros que valorem múltiplas culturas, diferenças e tempos, fortalecendo a capacidade científica tecnológica nacional, conectada com o local, a fim de ser um irradiador do desenvolvimento sustentável. Em poucas palavras, o que eu estou propondo? Eu estou propondo que é um processo, ela é um meio, a internacionalização, ela simplesmente não é só a perspectiva internacional. Se eu não desenvolvo competências de respeito a outra cultura, eu não faço a internacionalização que pode nos levar para o desenvolvimento sustentável. Advindo de quê? Redes. As redes colaborativas, como a Kíria terminou, basicamente, elas vão ser o fundamento de nós podermos, aqui do nosso sul-sul, de um país-continente, que nós possamos utilizar a internacionalização para atender o objetivo 4, pelo menos. Equitativa, inclusiva e educação ao longo da vida. Mas não só com o Norte. Atualmente, é altamente conhecido, quando havia a internacionalização, digamos, a mobilidade, ela era praticamente só para o Norte. Nosso poder atrativo do Norte para o Sul, muito pequeno. Então, manter essas redes colaborativas com o Norte, ampliá-las, mas também manter redes colaborativas com o Sul-Sul. E aqui eu me refiro mais especificamente, nós somos vizinhos, com a própria América Latina. Com que sentido? Com o sentido de fortalecer, né?
fortalecer a minha capacidade científica nacional para que nós possamos nos tornar um foco irradiador do desenvolvimento. Bom, trabalhando então o que é desenvolvimento sustentável e o que é a concepção de internacionalização para um desenvolvimento sustentável, eu posso me perguntar e olhar a realidade que a gente tem hoje. Se essas perspectivas são comuns, por que a internacionalização ela se consubstancia com finalidades diferentes em diferentes regiões? Por que nós não podemos ter um trabalho colaborativo que termine com esse gap entre algumas instituições altamente desenvolvidas na internacionalização, com muito fomento, e todas as outras? E aqui eu vejo a própria realidade do Nordeste e a realidade do Norte. Fazendo uma palestra semana passada para a região Norte, praticamente projetos reconhecidos e fomentados não existem. Depois falamos mais sobre isso. Retomando, eu não posso pensar que internacionalização é somente mobilidade. A mobilidade está na pós-graduação, ela está do sul para o norte. Esse é um dado da CAPES, é o mais atual, de 2018. Os vermelhos é o maior número, então está Canadá, Estados Unidos, está na Argentina, está nos países tradicionais da União Europeia, está na Austrália. Se a gente olhar a própria nossa América Latina, é muito frágil porque essa é alto, né? A nossa ida de pesquisadores para a região da América Latina. Trabalhando ainda um pouco mais a questão da mobilidade, nós fizemos algumas pesquisas com estudantes que voltaram de mobilidade. E aí a gente não soube aproveitar essa perspectiva individual. Não se soube aproveitar a utilização da aprendizagem desses intercambistas. E o que se sugere, então? Vamos pensar no futuro que eu possa aproveitar esses estudantes intercambistas, que são muito poucos. Ou seja, que eles tenham a oportunidade de abordar em sala de aula suas experiências de mobilidade, que se crie espaços coletivos e interdisciplinares de estudo, que tenham a possibilidade de divulgar as suas atividades, que se tenham monitorias para eles e que se crie e consolide disciplinas em inglês e espanhol como atração de estrangeiros. Mas isso não se faz isoladamente. Todo o processo de internacionalização ele tem que ser feito num coletivo, desde uma política institucional, a capacitação, o diálogo, o desenvolvimento da interculturalidade, eles são fundamentais para que nós possamos, a esses poucos estudantes de mobilidade que têm a chance de ir para o exterior, de conviver numa instituição com toda a questão cultural envolvida, que eles também possam, ao voltar, dividir com os outros. E aí os escritórios de relações internacionais têm um papel muito grande, na minha opinião. Eles devem propiciar isso, e o processo de capacitação acho que é muito importante que seja feito numa instituição. Veio a pandemia, ela interferiu na consubstanciação dessa internacionalização. Aqui nós temos essa figura da Unesco, altamente conhecida, em 30 de 7 de 2020, que mostrava, se nós olharmos ali a educação terciária, 8.571.423 estudantes estavam fora de uma sala de aula. O que trouxe também? 40% das EAs sem ensino remoto, 70% dos estudantes internacionais voltaram a seus países de origens, altas taxas de evasão do presencial ao online. A mobilidade, que era a marca do século XXI, voltada ao global norte, teve um grande impacto com o isolamento social, com a questão do fechamento das fronteiras, com a questão de dificuldades de visto, moradia, câmbio, com a questão da cobrança de taxas, restrição de bolsas, competitividade por estudantes. E o desenvolvimento cada vez maior de um nacionalismo exacerbado. Agora vamos para oportunidades. Nós já olhamos um pouco de conceito, um pouco de realidade. Afinal, vamos transformar esse limão numa limonada. E a minha pergunta é a seguinte:
É possível a internacionalização da educação superior no Brasil somente com foco na mobilidade? Não. Seja ela presencial ou virtual? Não. Não, se eu quiser atender o ODS 4, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, da E2030. Ou seja, onde a equidade é o valor maior. Mas isso vai depender da concepção de internacionalização. E aqui eu não quero dizer que eu sou contra a mobilidade. Absolutamente. Mas eu acho que a internacionalização ela se pode dar de forma complementar. E quero colocar também aqui para vocês. Vocês sabem que as políticas do governo brasileiro elas sempre foram basicamente de caráter individual para a internacionalização. Né? Acho que o Ciências Sem Fronteiras foi um marco que colocou o Brasil, principalmente nos países do norte, como um foco altamente buscado. Tá? Posteriormente, o CAPES-Sprint é o primeiro programa, dito mesmo pela CAPES, que ele objetiva colocar a internacionalização na instituição. Ou seja, a instituição faz um plano para internacionalizar lá. Não é simplesmente mandar um professor ou um aluno de doutorado fazer um PDCE. Excelente. Eu faço parte de uma instituição que usa o CAPES-Sprint. Eu já utilizei o CAPES-Sprint. Agora eu me pergunto, são 36 universidades, instituições de educação superior e institutos de pesquisa, né? E nós temos ao redor de 2.500 no Brasil inteiro. E o grande foco é o Sudeste. E eu estou falando para o Nordeste. Então, o que eu pergunto? Acho o CAPES-Sprint maravilhoso, mas são só 36 universidades. Por isso que eu vejo o processo de internacionalização, para mim, ele é complementar. Eu tenho que manter essas instituições que estão, digamos, recebendo um apoio financeiro do CAPES-Sprint que as permite buscar um conhecimento, ir diretamente a uma instituição, mas eu também tenho que desenvolver outras formas com que faça com que essas redes colaborativas que estão sendo criadas pelo CAPES-Sprint, porque esse é um dos objetivos. Não é simplesmente o pessoal fazer uma viagem técnica, olhou, tirou foto, voltou. Absolutamente, não é esse o objetivo. A viagem técnica ela tem o objetivo que tu vai buscar a tua parceria, tu vai consolidar a tua parceria para, ao voltar, se estabeleça uma rede. E em se estabelecendo essa rede, com que isso deva ser aproveitado não só por aquela instituição, e aí se falava muito, a Beatriz falou, que ela, desculpe, não foi a Beatriz, acho que foi a Raquel agora, falou que o importante era a colaboração, e que ao voltar se cria essa rede colaborativa interinstitucional. Por isso que eu digo, depende muito do conceito de internacionalização. Esse gráfico, a internacionalização, ela está no meio, né? Nós temos que considerar a perspectiva mais do global, a perspectiva do nacional, do regional e do institucional. São perspectivas que me propiciam a criação dessas redes. E eu tenho, vamos dizer assim, em síntese, 4 tipos de possibilidades de internacionalização que elas podem estar totalmente integradas. Eu tenho aquela que é a comprehensive, a integral. Por esse tipo de internacionalização, a instituição como um todo ela busca se internacionalizar. Eu tenho a cross-border, que é a tradicional mobilidade, e eu sempre conto nas minhas falas, né? Quando chego te orientando e a gente pergunta, você tem perspectivas de buscar um trabalho internacional? Claro, professora, para que país que eu vou? Agora nós vamos via online, nós vamos na nuvem. Mas é um erro de restringir a internacionalização ao aviãozinho, a viagem para o exterior. Claro que vocês poderiam me dizer, se tu fazes um online, como eu vou trabalhar um pouco após, eu não tenho a riqueza da cultura como um todo. Mas eu pergunto, no país
de um grande gap, mesmo dentro da instituição universitária. Não é melhor eu ter a chance de frequentar uma aula numa universidade estrangeira do que não ter a chance de nada? Eu respondo que sim. Então, eu tenho a Comprehensive, eu tenho a Cross Border, que seria basicamente a mobilidade, outros intercâmbios. Eu tenho a do currículo, que a do currículo abrange não só a mobilidade, mas abrange aquela at home. E eu tenho at home, aquela que é feita em casa, onde o estudante, presencialmente, ele não estará no exterior, mas virtualmente ele estará no exterior. Então, vai depender muito dessa complementaridade de conceitos. Ali está o nosso vírus, né? O que aconteceu com o processo com a pandemia? A IAHA, que é em casa, ela se misturou com a do currículo. Por quê? Porque, fechadas as fronteiras, não tendo mais aviões, o que foi possível? Eu internacionalizei o meu currículo, que ele é composto por uma internacionalização cross-border, só que o intercâmbio passou a ser virtual. E, por enquanto, ainda está assim. A IAHA é um conceito alternativo, mesmo com o grupo de Newcastle, ao qual nós desenvolvemos os estudos. Ou seja, mesmo na Inglaterra, ela é um conceito alternativo. Mas é um conceito alternativo que, para nós do Global Sul, ele tem que ser abraçado. Não é possível que eu fique pensando em internacionalização como mobilidade, onde se verifica, e aí eu relato aquela pesquisa que eu fiz para o INEP, com todos os formandos do ENAD, da área da biologia, de 2013, onde somente 2% tinham tido a chance de fazer um intercâmbio dentro de uma instituição universitária. Não para ser babysitter, isso não, mas aquele que viveu uma universidade. De 168 mil da área biológica, 2% tinham tido uma experiência de intercâmbio. Para o Sul, eu tenho que abraçar a IAHA. Mas eu não estou dizendo que eu vou jogar fora as outras, absolutamente. Vamos buscar todas as outras e trabalhar cooperativamente para que os objetivos, o ODS 4, possa, pelo menos, nós chegarmos um pouco perto. O que é IAHA? O Billy Jones são os principais definidores, né? Ela se relaciona tanto com o currículo formal quanto com o currículo informal. E ela visa desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes internacionais e interculturais para todos os alunos. Há uma grande ênfase nos objetivos éticos, sociais, culturais e acadêmicos da internacionalização. Enfim, na minha opinião, as potencialidades de internacionalização e interculturalismo se encontram na IAHA, principalmente para as IES de contextos emergentes, a qual nós estamos. É por essa forma que nós podemos vencer. Aqui, simplesmente, o que aconteceu também com a pandemia, né? A internacionalização do currículo, ela abrange conteúdos, metodologias, docentes e avaliação. A pandemia nos trouxe uma questão positiva, entre outras. Quando a gente falava em internacionalização do currículo, era somente a parte cognitiva. Conteúdos. O que a pandemia nos trouxe? Ela nos mostrou o outro lado. Ela nos mostrou que um professor que passa 12 horas em frente a um computador, um professor que está isolado, um aluno que ficou alguns meses sem ninguém, que se evadiu, que é super importante nesse processo de internacionalização, as competências socioemocionais. Agora, o que ainda nós não temos desenvolvidos no Brasil é a compreensão da importância das competências interculturais. Ou seja, respeito ao outro, buscar entendimento do outro. E futuro. Cada vez mais no futuro, a gente tem a noção do aumento da internacionalização.
em todos os níveis, seja no nível mundial, no regional, no nacional e no internacional. Em todos os componentes do processo: políticas, gestão, prática, avaliação. Os hábitos mudaram. Se vocês se lembrarem, a grande maioria do professorado olhava o estudo remoto emergencial, a EAD, o nome que seja feito, com horror. Hoje, nós, em um mês, dominamos a nossa ida a, digamos, a nuvem. Então, os nossos hábitos mudaram. E o que as regiões emergentes vão fazer? E essa pergunta eu deixo para todos nós. Esperar que algum dia a mobilidade chegue, presencial, virtual, esperar por políticas governamentais que elas cheguem a todas e as que vão dizer agora nós vamos nos internacionalizar, ou nós vamos partir para a construção de redes colaborativas, potencializando grupos de pesquisas existentes na instituição, ou ainda um movimento institucional, a criação de movimentos institucionais no qual os departamentos de relações internacionais assumam um papel de protagonista. Eu acho que essa é uma das saídas. E alguns exemplos, né, que a pandemia nos incitou a fazer. A questão das redes colaborativas, na minha opinião, é a forma de saída. O indivíduo ele tem o seu contato, vamos reacender esse contato. Hoje, os professores famosos, eles estão extremamente disponíveis para te dar uma aula. Porque tu não tem gasto, tu não tem problema de locomoção, tu fala sobre aquilo que tu domina e os teus alunos têm essa possibilidade. O COIL, né, que é o Ensino Colaborativo Online Internacional. Nós acabamos de fechar um agora com o Uruguai, foi maravilhoso. Difícil. Mas o que nós fizemos? Nós respondemos à Unesco quais eram as tensões para 2050 na perspectiva de brasileiros e uruguaios. Foi maravilhoso. Mas claro que deu muito trabalho. O Virtual Exchange é outra possibilidade. Estão abertos, a própria FALBAI tem o seu programa de Virtual Exchange. Tem a abertura, tu te inscreve, eu vou assistir, por exemplo. Se o nosso aluno tem grande dificuldade em entender inglês, eu tenho uma América Latina inteira disponível. A Colômbia é altamente desenvolvida no setor de internacionalização. O que eu ainda queria deixar colocado, para a gente poder ceder espaço, né? E que para fazer aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou propondo, lá no meu primeiro conceito, nós precisamos, além de políticas, obviamente, estatais, a política da instituição. A instituição tem que vestir a camiseta, ela tem que ter o seu escritório, ela tem que ter a sua recompensa, a questão, digamos, da internacionalização. Eu preciso capacitar em todos os níveis da instituição. Muitas vezes o meu professorado, ele é contra porque ele não sabe fazer um COIL. Ele não sabe como é que tu precisa, como é que tu vai ter uma etiqueta internacional, porque é diferente dos tratados conforme o país. Tu precisas de diálogo, tu precisas de confiança. Quais são as lideranças da tua instituição que tu pode convidar e diz, vamos começar a fazer um COIL. E aí, ao fazer esse COIL, depois começa a se disseminar. É aquele parceiro que está lá no exterior que tu sabe que ele vai entrar naquele projeto porque ele sabe que é tu que está respondendo por aquele projeto. E eu acho que uma das questões, então, maior é a questão que nós vamos ter que pegar muito pesado, que é a questão da interculturalidade. Não é possível somente competências cognitivas, competências socioemocionais, que já entraram com muito mais força, mas é desenvolver as competências interculturais. Quem é o outro? Me colocar empaticamente no lugar do outro. Como é que esse outro pensa? E ainda, eu queria colocar para vocês esse guia, o último link ali da EDPUC, ele é gratuito. Nós procuramos reunir uma série de perspectivas, tentando ser um guia para a internacionalização.
como eu faço a internacionalização em casa, como eu faço a internacionalização do currículo, a questão dos intercâmbios, a questão de que tipo de metodologia eu vou colocar em sala de aula para a questão de um currículo internacionalizado, basicamente trabalhando com a metodologia de problemas. Então, é um conjunto de sugestões e ele está livre para baixar e espero que vocês tenham gosto. Eu agradeço novamente, muito obrigada. Está aqui o meu e-mail, estou disponível. Muito obrigada, então, por terem me ouvido. Ok, Sara, já retornamos. Olá, pronto, estou voltando. Ok. Eu tinha desligado o microfone. Professora Marília, que palestra, né? Uma verdadeira lecture para a gente aqui. Agradecemos demais a sua presença. Fiquei assim, são tantos pontos que a senhora colocou que eu até assim, às vezes a gente visualiza um momento e nem imagina o que está fazendo. Eu tive um período de internacionalização na UFLA, na Universidade Federal de Lavras, de Minas Gerais, e a gente se preocupou com esse retorno do intercambista, né? E copiamos uma ação exitosa, vou colocar assim, da PUC de Minas Gerais, que eles tinham uma proposta de uma oficina para intercambistas, né? Um momento de troca, e eu participei, eu organizei, e isso é muito importante. Então, às vezes, essa parada vai fazer com que a gente olhe, né, para outras questões e vivencie esses momentos que ficavam muito na viagem, né? Internacionalização e viagem, mas não é só isso, né? Eu vou abrir aqui para perguntas. Você está conseguindo ver aí no Q&A? Sim, estou vendo tudo aqui. Então, a gente já pode começar. Aí tem uma perguntinha da Universidade Federal de Rondonópolis. Porque dizem que internacionalização online não é presencial, sendo que as pessoas estão presentes. Porque dizem que a internacionalização online não é olho no olho, sendo que os olhos estão vendo. Seria a falta de percepção da amplitude desse Great Reset? Bom, eu posso ir respondendo, porque parece que a Kíria caiu, né? Ela saiu para entrar. Deixa eu ver. Ela tá. Então, enquanto Sara, ela não desculpa interromper, professora. Por favor, Sara, comente sobre a questão da professora Virgínia. Ah, sim, desculpa a todos. Tudo bem. A professora Virgínia, que encerraria essa mesa, por problemas técnicos, ela não vai poder fazer sua palestra aqui hoje com a gente, certo? Então, vamos explorar muito essas fantásticas mulheres que estão aqui hoje com a gente. Ok, então, respondendo uma pergunta que agora eu não estou localizando, mas que tu falaste, né? Claro, pessoal, que tu ires para uma instituição universitária, tu morares numa casa de estudante, num apartamento, num quarto alugado, vamos dizer assim, e tu frequentares a instituição universitária com todas as possibilidades que essa instituição te dá, né? Desde a hora do almoço, desde assistir orquestra, discussão de filmes, o fim de semana, tudo isso é muito bom. Mas é aquela questão que eu coloco. Se eu pensar no Brasil, né, e aquele dado que eu dei, 2% tiveram a chance de fazer um intercâmbio no exterior, né? E todos os outros estudantes universitários. O que me encanta muito, por exemplo, nesse COIL que nós temos com o Uruguai, é colocar numa tela todos os brasileiros com todos os uruguaios. Nós éramos em torno de 30 pessoas que nós viemos construindo anteriormente.
nós usamos um programa que eu não acho que é Flip alguma coisa, onde cada estudante se descreveu em 2 minutos, ele falando. Então, antes de nós irmos para a discussão, nós tínhamos uma plataforma Moodle, eles tinham acesso, nós tínhamos acesso. Nós sabíamos que a Virgínia, ela é professora de geografia, lá em Taquarembó, não sei o quê. Então, isso tu podes fazer com a tecnologia, ela nos auxilia. Claro que eu estou limitada a esse tipo, mas pior é, na minha opinião, não ter nada, nem saber como é que se, digamos assim, a forma de tratamento de um professor no estrangeiro e do brasileiro. O brasileiro é muito paternalista, praticamente abraça teus alunos, tu não pode estar... É outra, eles falam contigo, não estou dizendo que é certo ou errado, mas eles falam contigo no mesmo nível, sejas tu doutora, pesquisadora 1A, CNPq, top de linha, como se tu... Obviamente, é diferente numa Inglaterra, inclusive nos Estados Unidos. Essa hierarquia, claro, tu vai ter lá, tu vai ter essa vivência lá, mas se eu não posso ir, eu vou querer muito que aquela equidade, que o objetivo do desenvolvimento sustentável está buscando, não deixar ninguém para trás, incluir todos, que essa educação seja dada ao longo da vida. E tem uma outra questão muito importante que eu acho que a gente tem que ver em relação ao Brasil. Uma grande parte dos nossos estudantes são trabalhadores que estudam. Eles teriam condições de... Não. São muitas vezes arrimo de família, eles estão juntando aquele dinheirinho deles para fazer um curso à noite. Será que a esses eu também não posso, com essa virtualidade, fazer essa concessão? Eu acredito nisso. Por isso que eu acredito muito no intercâmbio virtual. Eu sou fanática. Depois que eu descobri, e eu vejo, por exemplo, os meus orientandos, eu tive aula fechando semestre, eu digo, vocês não vão fazer nenhuma disciplina em outro país? Olharam um para a cara do outro assim, sabe? Eu digo, olha, eu estou esperando isso de vocês. Vamos fazer a internacionalização. E é possível isso. Então, eu concordo. Eu acho que se a gente vai pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, acho que nós temos que aproveitar essas possibilidades que estão sendo oferecidas pelo digital. Não tem como não aproveitar essas oportunidades do digital. Elas são importantíssimas. Está aí, não sei se a Kira está aí. Alô? Eu acho que congelamos? Ou eu congelei? Não, não congelou. Que bom, Beatriz. Foi maravilhoso. A Kíria tinha falado que estava com problema na conexão, eu acho que ela deve ter, né, o problema deve ter persistido. Ok, né? eu estou à disposição para falar um pouco. Eu estou adorando. Eu estou amando aqui, eu estou aproveitando ao máximo, porque a sua fala vem de encontro exatamente ao que eu penso sobre essa necessidade de interculturalidade, essa questão de ampliar oportunidades, de fazer com que internacionalização não seja sinônimo de elitização, de elitismo, de tudo isso. Não pode. Não pode. Ótimo, ótimo. Eu acredito nisso. Também. O que não quer dizer, né, Beatriz, que eu não acredito também que deva haver a ida. Claro que sim. Claro. Acho que tem centros de pesquisa que tu tem que estar lá dentro. Mas eu penso assim, vamos espalhar isso para os outros, né? E não simplesmente deixar uma instituição altamente top de linha e as outras sem saber, inclusive, que existe uma possibilidade aqui na Bolívia, aqui no Uruguai, porque, inclusive, tem grandes problemas. A UGM, por exemplo, é um intercâmbio maravilhoso, né? Uhum. As do Grupo Montevidéu, tem outras, a Coimbra, tem milhares. A própria IFALBAI tem muita coisa, né? Tem sim, tem sim. Muito bom, muito bom.
Querida Marília, não poderia deixar de lhe cumprimentar, né? Você citou meu nome no início. É um prazer tê-la aqui na nossa Regional Nordeste mais uma vez. Que bom que você aceitou nosso convite. Você realmente deu um show aí na sua apresentação junto com a Kíria. A Kíria, infelizmente, não conseguiu retornar, pediu para a gente dar desculpas ao público, né, que ela não conseguiu. Ela está na Espanha, né, fazendo a internacionalização dela, então está com 5 horas na frente de fuso horário, então deve ter tido oscilação da internet, e ela não conseguiu mais colocar nem vídeo nem som para poder estar presente agora no final desse debate, tá? Sim, sim. Eu tenho uma pergunta aqui no chat que acho que é bom a gente responder, né? A pergunta é se o mix entre a internet, a IH, né, a at home, e a internacionalização do currículo é uma tendência provocada pela pandemia ou é a nova fase a ser observada pelos escritórios de RI? Acho eu que são as duas coisas. Vamos pensar um pouco, né? Aí até eu posso buscar um pouco para a gente tentar entender isso, o Bourdieu. O que o Bourdieu diz? O Bourdieu fala em campo científico, né? Que esse campo científico ele é dominado por uma autoridade científica. Essa autoridade científica ela tem que ser reconhecida como o que ela fala é a verdade. Partindo desse pressuposto, o que nós tínhamos até antes da pandemia? Nós tínhamos, me perdoe se não é a realidade, mas eu falo um pouco, eu sou aposentada da Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu falo um pouco dessa região que eu conheço, e eu coordeno uma rede de instituições também, de pesquisadores. Só se pensava nessa ida pelo aviãozinho. Todo mundo queria ir pelo aviãozinho. E não se dominava, porque uma das características da Virtual Exchange é o domínio de tecnologias. Essa é a outra questão. Tu não fazes a virtualidade se tu não domina pelo menos uma tecnologia de Zoom. Se eu não sei projetar um Zoom aqui, se eu não sei entrar, se quando cai o meu Zoom, eu não sei pegar um telefoninho e continuar falando e apresentando. Então, vamos retomar. Eu só tenho autoridade científica se as pessoas me reconhecem como autoridade científica. Vem a pandemia, se cerram as fronteiras, né? Cerra a fronteira e há que se pensar saídas. Inclusive saídas de sobrevivência do próprio escritório. Porque há muitos escritórios que só digamos assim, têm um foco muito grande no quê? No deslocamento, no recebimento de estudantes estrangeiros, africanos, haitianos, pelo menos em minha realidade, né? E mandar os indivíduos para o exterior. Mas por um ano isso parou. E aí, a pandemia ela é intermitente, pessoal. Ela vai continuar. Não pensemos nós que agora, tomando a vacina, tudo fica numa boa. Em primeiro lugar, nem sabe quando é que vai chegar a vacina aqui no Brasil. Não é? Então, isso fez com que nós buscássemos colocar a nossa voz numa mídia, que nós fizéssemos para manter a nossa autoridade científica, por exemplo, de instituição que é internacionalizada, para ser reconhecida, que nós buscássemos outras formas que nos levasse a continuar como uma instituição internacionalizada. E o que foi isso? Basicamente foi ampliar a questão da minha atividade de mobilidade presencial para o mundo. Ou seja, vamos para o digital, vamos buscar redes ou o Brave da Fallby, Grupo Coimbra, vamos buscar essas instituições de forma que elas vejam a minha instituição, o meu escritório, como força no processo de internacionalização. E outras saídas ainda.
Se eu quero ser respeitada como competente internacionalmente, como autoridade competente internacional, eu tenho que, nesse momento, ir para o virtual, mas não só mobilidade. Eu tenho que buscar outras redes que façam com que eu marque a minha presença na instituição. O COIL é isso. O COIL que eu participei, ele é coordenado pelo Escritório de Relações Internacionais. Eu nem sabia de COIL. Eu fiquei tomando conhecimento quando a diretora me chamou e disse, olha, tem uma liderança na instituição e eu sei que tu tem contatos internacionais para fazer isso. Tu topas? Isso era, acho que início de outubro, pessoal. O semestre está terminando agora. Se eu não tivesse tido um contato lá fora, que eu sabia que eu podia contar, eu não teria condições. Vai para uma rede, busca um parceiro, será que ele vai querer trabalhar comigo? Eu tenho que conhecer ninguém, não posso impingir a ele um projeto, a construção do projeto comum. Então, respondendo à pergunta, nesse caso, eu acho que daqui para frente, a pandemia fez isso. Não tem nem dúvida. Ela acelerou o processo. Talvez esse processo chegasse, vamos fazer um COIL, porque, por exemplo, a CAPES valoriza a produção de textos conjuntos, ela valoriza com estágio docência, que os meus orientandos tenham essa oportunidade internacional de fazer o estágio, e assim por diante. Nós iríamos por caminho, mas não sei se daqui a 20 anos. Com a pandemia, olha, vamos reinventar. E a Unesco diz que para 2050, além daqueles 4 princípios, né, do Delors, saber ser, saber não sei o que, os 4 daqueles, ela lança o 5º princípio para 2050. Saber converter-se, transformar-se. E eu acho que foi isso que a pandemia está fazendo. Se em 2050 não me transformar numa educação mais humanista, se eu não fizer com que a internacionalização colabore para essa educação mais humanista, que mundo nós teremos, pessoal? Então, esse hoje é o 5º princípio que a Unesco está lançando para 2050. Ela abriu uma plataforma, que ainda está aberta, acho que é bem legal a gente responder, que o nosso grupo de COIL do Brasil-Uruguai, nós fizemos toda uma discussão, respondemos as questões e estamos colocando lá na plataforma que vai entrar para uma discussão. Então, é isso. Com certeza, a pandemia acelerou todo esse processo. Acho que desde 2017 que isso é levantado dentro das discussões na FAUBAI. Eu participei de vários workshops sobre COIL lá atrás, lá em 2017. Então, realmente, se não fosse a pandemia e nos obrigasse a esse isolamento, e nos obrigasse a sair pensar fora da caixa, utilizar a tecnologia como aliada nossa, a gente não estaria hoje reinventando tudo isso e acelerando todo esse processo. Agradeço demais a sua presença, Marília. Eu acho que vou deixar a Sara aí para finalizar com mediação da mesa. Eu só abri aqui só para dar as desculpas de professora Kíria, que ela não conseguiu voltar para a finalização da mesa. Um grande abraço para você. Sônia, eu tenho ótimas recordações da instituição, mas adorei. Que bom. Talvez um dia a gente volte mais presencialmente, né? Com certeza, conto com isso. Um grande abraço. Ok, muito obrigada. Então, boa noite a todos. E, assim, eu tive um problema técnico aqui, nunca caiu energia e hoje resolveu apagar tudo no meio da mediação. Mas, assim, parabenizar realmente a professora Marília, a professora Kíria, aos que estão presentes aqui por ter dividido conosco esse momento tão enriquecedor, né? A gente pensa que a pandemia está fechando portas, mas, na verdade, basta um olhar mais explorador, né? Curioso, que vamos alcançar realmente sucesso, vou botar essa palavra, ao final dessa provocação, né? Porque eu acho que esse momento nos provoca em muitos aspectos, não só profissionais, né? Pessoais, sociais. Então, essa questão, eu fiquei muito feliz quando eu vi essa questão
da competitividade ser abordada e ser trazido para a gente a colaboração, né? Porque é isso, internacionalmente estamos vendo aí o desenvolvimento da vacina, né, para o Covid-19, e é uma colaboração internacional. Cada um está no seu laboratório, recluso, fechado, mas são muitos países trabalhando em conjunto. Isso é internacionalização também, né, da ciência. Tá em todo lugar, está em toda parte, e o nosso trabalho é divulgar esse processo, né, professora? E, assim, agradeço demais a sua presença, como eu falei, é uma verdadeira aula para a gente, né, em muitos aspectos, tá? Boa noite a todos. Beatriz, Isso. você vai nos lembrar aqui os informes de amanhã? Sim, eu vou sim, por favor. Por favor, então, gente, por favor, né, novamente eu quero de novo, assim como, né, já foi feito aqui de novo, parabenizar, falei várias coisas aqui, tietei mesmo aqui no chat, aqui, tanto a professora Marília quanto a Kíria, né, professora Marília, eu vou te ler, que eu ainda não tinha te lido, eu vou te ler, pode ter certeza, e vou mandar comentário, que eu mando. Ótimo! Adorei mesmo. Sara, tudo a ver. Eu acho que a gente realmente, como instituições públicas, diante do século XXI, diante de todos os problemas que temos atualmente, políticos, né, de emergência sanitária e tudo mais, a gente tem que, nos convertermos, né? Temos que nos converter, temos que mudar completamente. Conversão é mudar totalmente de direção, não é não, professora Marília? Conversão é você fazer essa mudança total, não é? Então, é isso que a gente tem que fazer. Muito bem, adorei. Gente, muito obrigada. Muito obrigada a todos que passaram essa tarde toda aqui conosco, né? Eu espero que vocês, como eu, tenham apreciado muito, tenham gostado muito, aprendido muito, né? E eu sempre aprendi com eu sou filha da PUC também, professora Marília, mas eu sou filha da PUC de São Paulo, né? E minha orientadora lá, que era a professora Antonieta Celani, ela sempre relacionava a aprendizagem à mudança, né? A aprendizagem é mudança. Então, vamos aprender e vamos mudar mesmo, que a gente precisa mudar, esse mundo inteiro tem que mudar, começando da gente, não é dos outros não, é da gente. Então, gente, muito obrigada, amanhã continuaremos com o nosso querido encontro aqui, né, assim, para matar a saudade, né, Sara, ainda que a distância, mas a gente mata assim a saudade, a gente troca ideias, a gente se alimenta, a gente sai com novas perspectivas, que isso é importantíssimo, tanto para quem está como gestor de RI, quanto para professores, quanto para estudantes, para pesquisadores, precisamos sempre disso. Então, vamos amanhã nos reunir novamente às 14h30, temos primeiramente uma mesa que é sobre experiências exitosas, né? Maravilhosa, com certeza vamos aprender, né? Com quem já está há mais tempo, com quem está tendo muito sucesso também, que a gente também aqui, como foi falado no começo, temos várias universidades, tanto mais jovens quanto instituições menores, que precisam realmente, né? Como todos nós precisamos, mas principalmente quem está começando no processo de internacionalização. É muito importante a gente aprender com quem tem mais experiência. Então, precisamos, exatamente, Renê, minha querida Antonieta Celani, né? E assim, saudade, se eu continuar falando, eu choro. Então, deixa eu parar aqui. Mas, assim, e aí depois nós teremos, às 17 horas, teremos uma outra mesa, né, que vai abordar questões mais políticas relacionadas ao Consórcio Nordeste, né, e ao que a gente pode, como instituições também, contribuir, cobrar, né, ver o que está acontecendo das autoridades. Então, devemos também participar para aprender e para poder nos posicionarmos, né, diante dessas questões que são tão relevantes para as nossas universidades. Muito obrigada. Beatriz, só uma última palavra. Pois não, Renê, por favor. Parabenizar a Regional Nordeste pelo primeiro dia do encontro, a mais longeva regional
que ali, sem falha, com pandemia, sem pandemia, realiza anualmente os seus encontros. Então, parabéns à Diretoria Nacional da FAUBAI, que é parabenizá-las enfim, pela realização do evento e a continuidade dele a partir de amanhã. Muito obrigada, Marília, um abraço para você, parabéns. Obrigada, para ti também. Já estamos amigas agora. Eu me encontro muitas vezes contigo, Renê. É isso, um maior prazer, sempre, sempre. Tá vendo aí? Muito obrigada. Vamos lá. Sara, quer encerrar? Pode encerrar, por favor. Olha, eu vou encerrar também agradecendo e parabenizando Soane, Beatriz, as meninas da FAUBAI Nordeste. Eu sou novata, recém-chegada, e já recebi esse convite dessa querida Beatriz, tá? Então, foi um prazer, e vamos encerrar para amanhã estarmos todos aqui a acompanhar esse segundo dia desse evento. Boa noite a todos, e vamos transformar, nada de novo normal, é transformar. É isso aí.